Ai, sejam muito bem-vindas de volta. Olha, se no nosso último papo a gente mapeou o campo de batalha com o Mitre ATTNC, hoje é dia de construir as muralhas. Mas como é que se transforma toda aquela inteligência sobre ameaças em uma defesa que funciona de verdade? Uma defesa tangível e, acima de tudo, priorizada. A resposta para isso está nos controles SIS, que são um verdadeiro manual de instruções para uma segurança eficaz. O nosso roteiro de hoje vai passar por 4 pontos-chave. Primeiro, a gente vai entender o que é essa filosofia da defesa priorizada. Depois, vamos direto para a pergunta de $1 milhão. Por onde começar? E é aí que entram os IGs para resolver essa dor. Na sequência, vamos mergulhar no ecossistema de ferramentas que existe por trás dos controles. E para fechar, vamos conectar tudo, entendendo o papel do SIS como o como da segurança. Então vamos direto ao que interessa. Se o Mitra Take era um mapa do inimigo, os controles SIS são a nossa planta de construção. A grande sacada aqui é que o SIS não fica tentando catalogar cada tática de ataque que existe no universo. Pelo contrário, ele entrega um projeto claro, direto ao ponto, para a gente construir as nossas defesas. E tudo se baseia nesta filosofia central. O que isso quer dizer? Que os controles não nasceram de uma teoria acadêmica, numa torre de marfim. Eles foram forjados, literalmente, no fogo do mundo real. São selecionados e priorizados com base em dados concretos de incidentes, de relatórios de vazamentos, de pesquisa sobre o que os atacantes de fato fazem. É pragmatismo puro. E se a gente for resumir, as duas palavras mágicas são priorizado e prescritivo. O framework não dá só sugestões, ele diz exatamente o que fazer e em que ordem, sempre com foco naquilo que vai gerar o maior impacto na defesa com o menor esforço possível. É a eficiência na veia. E toda essa sabedoria prática é organizada em 18 controles de alto nível. Dá para pensar neles como os grandes capítulos de um manual de segurança. Tem o capítulo de inventário de hardware e software, o de proteção de dados, o de gestão de vulnerabilidades. Cada um cobre uma área crítica da defesa, criando uma estrutura bem completa e fácil de entender. Só que é aqui que a simplicidade começa a ficar um pouco mais complexa. Esses 18 controles se desdobram em 153 ações específicas, as chamadas salvaguardas. E vamos combinar, 153 é um número que pode paralisar qualquer equipe de segurança. A pergunta que não quer calar é: meu Deus, por onde é que a gente começa? E essa pergunta nos leva para a parte, na minha opinião, mais prática e brilhante de todo o framework. Vamos ver agora como o SIS resolve esse problemão da escala de um jeito incrivelmente elegante. Pois é, essa é a questão que assombra todo time de segurança que resolve adotar o framework novo. É aquela sensação real de estar sobrecarregado. Mas a boa notícia é que o CISP foi desenhado especificamente para ter uma resposta bem direta para isso. E a solução tem nome, Grupos de Implementação, ou simplesmente IGs. Em vez de jogar na mesa uma lista única e intimidadora, o framework quebra salvaguardas em níveis, porque ele reconhece que segurança não é tamanho único. Cada organização tem uma realidade diferente. O que a gente vê aqui é, na prática, uma jornada de maturidade. Começa com o IGUR, que é a higiene essencial, o básico bem feito. Depois, o IG2 adiciona mais camadas para ambientes mais complexos. E, por fim, o IG3 completa o cenário para organizações que já são mais maduras e lidam com ameaças avançadas. É uma abordagem progressiva, uma escadinha bem realista. E este é o ponto mais importante de todos. O IG1 não é uma sugestão, é a higiene cibernética essencial. Assim como lavar as mãos previne um monte de doenças, essas 56 salvaguardas são um mínimo absoluto para se proteger contra aqueles ataques mais comuns, mais oportunistas. É basicamente a licença para operar com segurança no mundo digital. Mas os controles CIS são muito mais do que só uma lista de tarefas, viu? O Center for Internet Security construiu todo um ecossistema de ferramentas em volta dele, que transformam essas recomendações em um programa de segurança completo, gerenciável e de ciclo fechado. E esse ciclo aqui é brilhante. Não basta só implementar, é preciso gerenciar. O processo começa com a fase de justificar o investimento, depois avança para acompanhar o progresso, aí sim entra na implementação técnica, e fecha o ciclo com uma validação automatizada. Isso transforma a segurança de um evento único em um processo de melhoria contínua. E cada ferramenta tem uma missão bem clara. O SysRAM é tipo o advogado, que ajuda a defender o investimento com base em risco.
O CSAT é o gerente de projeto, com um painel para a gente ver o progresso. Os benchmarks são os manuais dos engenheiros, com todos os detalhes técnicos. E o CISCAT é o auditor incansável, que verifica automaticamente se o trabalho foi bem feito. Bom, então o ponto crucial agora é entender como esse framework, que é super prático, se encaixa no universo maior da gestão de risco e da conformidade com as leis e regulações. E essa comparação é fundamental. Se um framework como o NIST-CSF define o que precisa ser protegido e o porquê, em termos de risco para o negócio, ele está definindo o destino da viagem. Já os controles CIS são o GPS detalhado, o mapa com o passo a passo que mostra exatamente como chegar lá. Eles não competem, eles se completam perfeitamente. E essa frase resume tudo. Quando uma organização implementa os controles CIS, ela não está só melhorando a própria segurança, ela está construindo uma base sólida que acelera e muito o processo para ficar em dia com várias outras regulamentações e padrões do mercado. E a prova disso está aqui, nos mapeamentos oficiais. O pessoal do CIS já fez o trabalho pesado de conectar cada salvaguarda aos requisitos de padrões como NIST, ISO 27001, PCI-DS e vários outros. Na prática, isso quer dizer que, ao implementar o CIS, a gente avança em múltiplas frentes de conformidade de uma só vez. É um verdadeiro acelerador universal de segurança. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar. Nós vimos que os controles CIS nos dizem como construir as defesas de forma eficaz. Mas como a gente garante que está construindo as defesas certas para os riscos certos e de uma forma que faça sentido para os objetivos do negócio? Bom, responder a isso é o papel da gestão de risco e vai ser exatamente o tema da nossa próxima análise quando a gente mergulhar de cabeça no NIST Cybersecurity Framework.